Podemos nos sentar. Amados irmãos e irmãs, com esta Santa Missa, damos início ao Sagrado Tríduo Pascal, quinta-feira da Semana Santa, missa da Ceia do Senhor, e também onde recordamos o gesto do lava-pés como sinal de humildade e de caridade. Também amanhã celebramos a Sexta-feira Santa, sábado, o nosso sábado de alegria. Pois bem, amados irmãos e irmãs, nesta Quinta-feira Santa, na missa da noite, recordamos a missa da Ceia do Senhor, recordamos a Páscoa que o Senhor havia preparado e que agora Ele começa a consumá-la. Nosso Senhor começa a sua Páscoa na ceia judaica, como era costume no seu tempo. Então prepara com os seus discípulos, prepara o local, faz todos os preparativos, e nesta ceia, Nosso Senhor então, Ele escolheu, Ele quis dar um exemplo para os seus discípulos. Ele quis também recordar aquilo que significa esta Páscoa. Na primeira leitura, nós ouvimos qual é a Páscoa dos judeus, qual é a Páscoa que eles celebravam. A Páscoa deles, Páscoa quer dizer passagem, e eles celebravam no tempo de Jesus a passagem da escravidão do Egito para a liberdade, para a terra prometida que o Senhor os havia conduzido. Eles que eram escravos, então o Senhor lhes ia dar um último sinal, iria fazer um último castigo ao faraó e à nação do Egito. Então o Senhor recorda aquilo que ele faz. E no livro do Êxodo, Moisés então escreve: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. O 10º dia deste mês, cada um toma um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. E se a família for numerosa, convide outros para comer juntos. E recorda justamente aquilo que o Senhor fez lá no Egito. Eles sacrificaram um cordeiro, o tomaram de refeição, e com o sangue deste cordeiro, eles então fizeram sinais nas portas, nas beiras das portas, justamente para que, quando o Senhor passasse, então ele não exterminasse. Diz ele: podereis escolher tanto o cordeiro como o cabrito. Tomareis um pouco do seu sangue, untareis os marcos e as travessas da porta, nas casas de comerdes. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiveres. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável no nome do Senhor. E diz o Senhor: comereis as pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Por isso, nesta ceia judaica, se comiam pães ázimos, ou seja, pães não fermentados, porque não deu tempo de fermentá-los de um dia para o outro, já que o Senhor iria passar e iria dar a eles a liberdade. Ora, isso é muito claro, a Páscoa é a festa principal dos judeus, porque eles recordavam que Nosso Senhor, então, Ele quis celebrar a sua Páscoa. E assim como o Senhor deu indicações a Moisés, Nosso Senhor também Ele, agora Deus encarnado, não mais falando por meio de Moisés, não mais falando por meio de profeta, agora Nosso Senhor institui um novo rito. Ele institui uma nova Páscoa, a Páscoa sua, a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta Páscoa, amados irmãos e irmãs, Nosso Senhor a celebra com os seus apóstolos.
traz eles. Mas agora nosso Senhor não pega mais a carne de cordeiro, que era a principal refeição. Nosso Senhor pega os pães ázimos, pega o vinho, e Ele então antecipa no pão e no vinho o seu corpo, o seu sangue. Aquele sangue que tinha sido para marcar as portas, as travessas, aquele sangue dos cordeiros que tinha sido como sinal de libertação e sinal de salvação. Agora este sangue, ele é derramado pelo próprio Cristo, e ele antecipa o seu sacrifício redentor, antecipa a sua Páscoa, que ele vai consumar na cruz, no sacrifício da missa, e ali na ceia do Senhor, onde nosso Senhor então institui este sacramento que recordamos hoje. Da ceia do Senhor recorda a instituição da Eucaristia, e junto da instituição da Eucaristia, nosso Senhor deu um mandato aos apóstolos: fazer isto em memória de mim. Ou seja, ordenou que eles o fizessem. Assim, nosso Senhor institui dois novos sacramentos: o seu corpo, o seu sangue, a Santíssima Eucaristia, e também o sacramento da ordem, ou seja, institui ministros sagrados para servir a Ele, para perpetuar aquele ritual, aquele novo rito que Ele tinha ali estabelecido. Então, nesse dia, amados irmãos e irmãs, nós recordamos justamente isso. A Páscoa de nosso Senhor é o começo dela, onde o Senhor antecipa no sacramento aquilo que Ele vai realizar depois. E pensemos assim, amados irmãos e irmãs, para nós, às vezes, pode ter uma certa confusão, mas o Senhor não tinha morrido na cruz, como pode Ele fazer primeiro no pão e no vinho? E muitos questionam isso, né? Os protestantes principalmente. Por que nós celebramos e dizemos que pedimos o sacrifício de Cristo e a gente não o repete, a gente o atualiza? Porque nós estamos fazendo um culto, não é uma repetição. Nós não fazemos um teatro. A Santa Missa não é um teatro da última ceia. Tanto que o rito da missa só preservou as palavras de nosso Senhor da Eucaristia. Todo o rito, depois foi, pela tradição, sendo instituído pelo próprio Cristo, que confiou aos seus apóstolos. Nós não fazemos uma ceia pascal diferente. Nós rezamos a Santa Missa. Nós temos um rito próprio, o Senhor instituiu. Ora, por que nosso Senhor antecipa? Por que nós rezamos a Eucaristia, o mesmo sacrifício que Cristo fez na cruz? E como Ele pode antecipar algo que ainda não tinha acontecido? E a resposta é muito simples, para nós que temos fé, e também muito profunda. É porque Jesus é o Verbo encarnado. Jesus, quando fala com seus discípulos, quando dá este mandato a eles, Ele o faz com a autoridade do próprio Deus. Ele é Deus, e para Deus não há tempo. Embora nosso Senhor, sob a forma e a natureza humana, estivesse também no tempo e sujeito à condição deste tempo, nosso Senhor era também perfeito Deus, como perfeito homem. Assim, nosso Senhor, que decidiu de uma única vez, desde toda a eternidade e para sempre, realizar o ato da nossa salvação. Desde quando Deus criou o ser humano, Deus tinha em mente a salvação. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e que pudéssemos correr o risco, e de fato aconteceu o ser humano pecar, Deus já tinha pensado no remédio, e Ele mesmo queria, Ele mesmo aplicaria. Ou seja, nosso Senhor, desde toda a eternidade, já tinha decidido realizar a nossa salvação. De fato, Ele fez esta promessa que Ele foi fazendo ao seu povo. Ele agora cumpriu e instituiu uma Páscoa definitiva. Por isso que nosso Senhor, Ele dá um mandamento novo, um rito novo. Por isso que Ele diz: este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança. Deus fez uma aliança com o povo de Israel naquele sacrifício lá da Páscoa e os libertar do Egito. Agora o Senhor faz uma nova e eterna aliança
E para que é essa nova e eterna aliança? Muito claro para nós, porque nosso Senhor fala para a remissão dos pecados. Ou seja, amados irmãos e irmãs, nesta noite nós recordamos aquilo que o Senhor realizou no início da sua Páscoa. Ele antecipou aquilo que realizaria na cruz, na última ceia. De fato, nós recebemos isso do próprio Senhor. E vejam, amados irmãos e irmãs, se às vezes atacam a Santa Missa, ou a gente às vezes pode ter dúvida a respeito dela, recordemos o que fala São Paulo, que diz: isto eu recebi do Senhor. Nós sabemos que, embora São Paulo fosse coetâneo de Cristo, ou seja, ele viveu na mesma época, São Paulo não conheceu pessoalmente a nosso Senhor. Ele não viu, não teve contato pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Como São Paulo pode dizer que recebeu do próprio Senhor o mandamento, as palavras de instituição da Eucaristia, se ele não estava na última ceia? Porque São Paulo recebeu os apóstolos da igreja, só que a nossa igreja, ela não é um nome, ela não é uma placa. A nossa igreja é a igreja de Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo, porque nós pertencemos a Ele como membros verdadeiros, e por isso a nossa fé católica é tão cara e importante. E o que nos une a Cristo? O que nos faz? Qual é o sacramento da unidade de todos nós? Em todos os lugares do mundo nós celebramos e recebemos o mesmo sacramento, em todos os lugares e em todos os tempos, desde a última ceia, a Santíssima Eucaristia, porque ela é o próprio corpo e sangue do nosso Senhor, ela é o seu sacrifício redentor. Nós, amados irmãos e irmãs, por isso devemos ter grande amor pela Santa Missa, grande amor por receber a comunhão, e devemos buscar as disposições para comungar sempre com mais amor, com mais piedade, com mais desejo de nos unir a Cristo. Recebemos a Eucaristia e, ao lado de receber a Eucaristia, nós chamamos de comunhão. Por quê? Porque a nossa alma se une a nosso Senhor, porque o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade estão presentes naquela hóstia consagrada que nós recebemos, que nós vamos agora celebrar nesta missa. Então nosso Senhor institui o seu sacrifício. Só que este sacrifício, amados irmãos e irmãs, este sacramento da Eucaristia e o sacramento da hora, eles se fundam no mandamento novo da caridade. Este mandamento que nosso Senhor deu o exemplo. Ele fez aquilo que faziam os servos ou os discípulos com os mestres: lavou os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Fez isso, amados irmãos e irmãs, para recordar a nós, primeiro, a sua humildade e a sua humilhação. Nosso Senhor se humilhou, Ele, sendo Deus, se fez homem como nós, desceu dos céus para se encarnar, e desceu mais ainda, aceitou a morte como consequência dos nossos pecados. Ele, inocente, morre pelos pecadores, e é uma morte vergonhosa, a morte de cruz. Nosso Senhor aceita todas as humilhações e as oferece ao seu Pai pela nossa salvação. Amados irmãos e irmãs, a Santa Missa, ela deve trazer isto às nossas almas: o desejo de sofrer por nosso Senhor, o desejo de aceitar as humilhações de cada dia e pedir ao Senhor que por meio delas a gente seja mais humilde, por meio delas cresça em nós a caridade para com Deus e para com o próximo. Às vezes a gente quer a caridade altruísta, a gente quer fazer bem às pessoas, quer dar o nosso melhor a elas, mas a gente não consegue fazer a caridade de Cristo, aquela que Ele se humilhou, onde Ele fez isso por amor. Muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar as humilhações por amor de Cristo. Somos dispostos a fazer o bem e aquilo nos faz sentir bem. Agora, às vezes, guardar em silêncio uma ofensa, não remoer ela, não desejar mal a quem às vezes nos ofendeu, isso nos custa. Muitas vezes, quero que as pessoas nos reconheçam quando somos ignorados, aquilo nos dói, parece que nos fere, que a gente às vezes
resolve aquilo, que pense, que remoe aquelas coisas. Na Eucaristia, nosso Senhor se humilha ao lavar os pés dos discípulos. E vejam, era algo tão sério, amados irmãos e irmãs. Aquilo chocou tanto que Pedro não queria. Ele entendia que nosso Senhor não deveria estar lavando os pés. Então o Senhor disse: se não me deixares fazer isso, não tereis parte comigo. Nosso Senhor depois dá o sentido disso. Ele está ali mostrando que o seu amor passa pela humilhação. O lava-pés é um sinal da humildade do nosso Senhor e um sinal também da sua morte, porque ele decidiu dar-se por amor a nós e se entregar totalmente por amor a nós. Ele é esse sangue, amados irmãos e irmãs, que nos salva. Ele é este Cordeiro de Deus, agora definitivo, verdadeiro, anunciado por São João Batista, que tira o pecado do mundo. Como nós, amados irmãos e irmãs, devemos cada vez mais mergulhar neste mistério da Santíssima Eucaristia. Como nós devemos buscar nos aprofundar cada vez mais na missa, conhecer bem o rito da missa, ter gosto, aprender mais. Hoje temos muito meios para isso, não devemos ficar acanhados. E principalmente fazer isso para a nossa vida interior, meditar nestas coisas, meditar na Santa Missa, pensar um pouco nela. E é bom criar um certo costume, às vezes a gente pode não ter, mas é bom que nós preparemos para a missa com um pouco de cimento, então às vezes não chegar tão assim em cima da hora, às vezes também não sair logo correndo da missa, ficar um tempo no banco, rezar um pouco ali durante o canto final, para que a gente tenha gosto nessas coisas de Deus, para que ela não tenha apenas um rito que a gente vem, cumpre e vai embora, como se fosse apenas uma obrigação social. Não é. A missa, se ela é uma obrigação, ela é uma obrigação de amor, de caridade. Por isso podemos ir à missa sempre, não importa a nossa disposição. Padre, eu estou com vontade na missa. Vai sem vontade, vai olhando para o teto, para as luzes, para os vitrais, para os coroinhas, que distraem de mil coisas, mas venha. Porque se vieres, quer dizer que venceste a tua preguiça, venceste a tua comodidade. Saíste da tua casa e vieste para Deus, vieste diante dele, e vais aprendendo aos poucos com isso, e quando vens com atenção, tiras mais frutos. Claro que vem distraído, a gente aproveita pouco na missa, ou quase nada, mas pelo menos aproveita alguma coisa. Agora, não fica nas missas de preceito, como de domingo, vai nos matando um pouco a alma, e vamos nos afastando de Deus, vamos nos encontrando nele. Hoje, o rito da missa propicia isso. No final da missa, vai fazer a transladação do nosso Senhor até aqui o altar da reposição, a capelinha, onde ele ficará guardado esses dias até o Sábado Santo. E terminamos a missa hoje em silêncio, guardamos silêncio, somos convidados a nos recolher um pouco, a rezar, e depois silenciosamente ir para nossas casas e poder assim guardar a Sexta-feira Santa amanhã. Quando pensamos nisso, vemos que o próprio Senhor vai nos educando, como essas missas do querido Pascal, elas são pedagógicas, elas vão nos tomando pela mão, vai nos conduzindo, para que nós possamos ir vivendo estes mistérios da sua graça, do seu amor, cada vez mais. Não precisamos nem fazer esforço, basta entender, estar na reflexão, contemplar e vamos ver. Então, nosso Senhor, no lava-pés, dá esse exemplo de humildade, de caridade, que nós temos que ter, e nos humilhar, aceitar as humilhações e oferecê-las a Deus, mas não de qualquer maneira, aceitar as humilhações por amor a Deus, para crescer em nós a virtude da humildade, e não para sermos apenas pessoas rebeldes, ou apenas que se deixam rebaixadas. Não, o fato de nós oferecermos a Deus por meio delas, e assim alcançar a graça da salvação. E é isso que representa hoje também o rito do lava-pés que nós fazemos após a homilia, para mostrar a humildade do nosso Senhor. Então, nós meditamos assim naquilo que nosso Senhor fez por nós, e aprendemos também nós a nos oferecer ao Senhor. Amém.